Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma live do projeto 100 Lives 2020. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista, assim como a maioria aqui de vocês que está vendo essa live ao vivo, essa transmissão ao vivo e depois esse vídeo gravado, né? E hoje eu vim com um assunto muito interessante que é preconceito no seu consultório. Eu compartilho aqui pelas redes sociais a minha experiência de mais de 24 anos na área da odontologia, na área que cresce da odontologia. Hoje eu tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e tenho muita satisfação em conversar com milhares de dentistas que também querem crescer na nossa profissão, que querem se realizar, que querem ter um faturamento digno, né, que querem ser valorizado pelo seu paciente e se sentir, na verdade, cada vez mais valorizado. Então é uma satisfação muito grande estar aqui e hoje esse assunto veio na minha mente para eu conversar com vocês aqui, porque eu tenho percebido muito problema, alguns problemas, né, de dentistas que não conseguem aumentar o seu faturamento por causa de um ponto específico, que é durante uma consulta, que é aquela consulta que fecha o tratamento com o paciente. É tão importante aprender a fechar um tratamento de maneira eficiente, porque é isso que, primeiro, faz você ter a possibilidade de cuidar do seu paciente, de tratar dele. E segundo, a possibilidade de você aumentar o seu faturamento, poder reinvestir no seu consultório em equipamentos melhores, equipamentos novos, para investir na sua formação profissional também, na sua atualização. Então eu queria dar bom dia para todo mundo que está aqui, tem dentistas por aqui, compartilha essa live, deixa um coração aqui, dá um coraçãozinho para mim para eu saber que eu estou compartilhando aqui assuntos interessantes. Bom dia Igor, bom dia Luciana, tudo bem? Bom dia para todos, vamos tomar o café da manhã junto comigo aqui, compartilha com seus amigos aí, o pessoal tá acordando, tá se arrumando para ir pro consultório, né? As mulheres aí de repente fazendo uma maquiagem, né, para fazer aquele marketing pessoal legal ali para ir pro consultório. Bom dia para todos. E vamos lá, e esse horário eu gosto, né, de manhã cedinho aqui para a gente já começar o dia com uma energia positiva. Aqui, Book Odontologia, bom dia, compartilhem essa live, deixa um coração aqui para mim, que é isso que me faz saber que eu tô trazendo algo de bom para vocês também crescerem dentro da odontologia, tá? Eu tenho bastante experiência aqui trabalhando desde um consultório pequenininho, eu era sozinha quando comecei lá atrás e fui crescendo e tenho experiência também, muita experiência trabalhando com equipe de funcionários e com equipe de dentistas, né? E é por isso que eu vim trazer esse assunto aqui, o preconceito no seu consultório. O preconceito em relação a quê, Carla? Né? Porque existem vários tipos de preconceitos. Aqui eu venho trazer um preconceito em relação ao paciente, preconceito com o paciente, né? Dependendo de como o paciente está vestido e chega no nosso consultório, dependendo de como ele fala, de como ele se comunica, a gente já tem um pré-julgamento sobre ele. Preconceito nada mais é do que um pré-julgamento. Então, antes da gente ter as informações corretas, né, os dados sobre aquela pessoa, antes da gente conhecer, a gente já tem um julgamento sobre ela. E isso acontece com todo mundo, né? Quando a gente vai, eu lembro no meu tempo, né, que eu ia em balada, né? Hoje eu sou casada já há 20 anos, já casada, a gente conhecia o rapaz lá e já só de olhar já fazia um julgamento sobre ele, né? Aqui a Gilmara, bom dia Gilmara. E aí já julgava. Assim a gente faz com todo mundo, né? Querendo ou não, é claro que algumas pessoas têm mais essa mentalidade, têm consciência disso, de que a gente não pode pré-julgar ninguém, mas a gente acaba fazendo isso, né? Aqui a Gilmara, obrigada pelas mensagens, legal, Gilmara, minha aluna querida aqui. Então a gente acaba tendo esse sentimento, né, de preconceito em relação ao nosso paciente, querendo ou não. Então é preciso se policiar em relação a isso. Por quê?
Já aconteceu, outro dia eu ouvi uma história de um brasileiro bilionário, né? O cara, sim, tem muito dinheiro, e ele foi comprar um carro, eu não sei se era um Rolls Royce, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos. E ele foi, só que brasileiro, lá nos Estados Unidos, lá ninguém conhecia ele, né? E ele foi de moletom, calça de moletom, chinelo, que é assim que ele costuma andar, e entrou lá na loja da Rolls Royce, imagina, né? O carro custa, eu nem sei quanto, né? Mas é um dinheirão. E aí ele foi ver um modelo e tinha exatamente o modelo que ele queria comprar ali, exatamente, era o modelo, era a cor, a parte interna ali, os bancos do carro era da cor que ele queria, em couro ali, não sei se era couro branco, enfim, ele contou lá em detalhes, mas a história, o principal da história é o seguinte: ele foi vestido de moletom e chinelo, e quando um vendedor viu que ele estava se aproximando do carro, aquele que era o carro dos sonhos dele, e ele abriu a porta do carro, o vendedor veio perto e falou assim: olha, cuidado para não sujar o carro para ele. Só que ele queria comprar o carro, né? E o vendedor falou de uma maneira como se, não, se aí, né, não tem dinheiro para comprar esse carro, o que tá fazendo aqui? Ainda arrisca esse carro caríssimo aqui da loja? E aí ele percebeu, né? É claro, ele percebeu, não é bobo, né? E aí ele brincou ali um pouquinho, ele falou: não, sabe o que é? Falou pro vendedor: é que eu quero comprar esse carro, eu vim aqui para comprar. Aí diz que o vendedor ficou ali meio, né? Não sabia que reação tomava naquela hora. E aí ele acabou comprando o carro, né? Enfim, e depois na saída ele até brincou com o vendedor e falou assim: olha, fulano, acho que era Bill o nome dele, olha, Bill, agora esse carro aqui é meu, falou para ele, então você não deixa ninguém encostar nele, né? Então ele sofreu esse preconceito em relação, ele não tinha nem falado nada, em relação à roupa dele. Então, dependendo de como o paciente chega no seu consultório, e você precisa tomar cuidado também com a sua funcionária, se você tiver uma recepcionista, para ela também não fazer um pré-julgamento daquele paciente só em relação à roupa dele ou em relação a como ele se comunica. É muito importante ter atenção nisso. Por quê? O primeiro ponto é, quando a gente faz um pré-julgamento e acha que a pessoa está vestida muito simplesinha, isso acontece, tá, gente? Pensa aí nos seus pacientes ou, enfim, na sua vida, se isso não acontece. Se você não toma cuidado, você pode não oferecer o tratamento que o paciente precisa, aquele melhor tratamento que você pode fazer por ele, o melhor cuidado que você pode ter para ele, com a ideia, com o pré-julgamento de que ele vai achar caro, de que ele não tem dinheiro para pagar. E por que eu tô falando isso? Porque eu já vivi várias situações assim, comigo, com paciente meu e com pacientes de outros dentistas ali da minha equipe. Já aconteceu uma vez de um avô levar a neta para uma consulta de ortodontia, na verdade era consulta de fechamento para começar o tratamento, e ele estava bem simplesinho, ele falava de uma maneira que eu nem entendia direito como é que ele falava, parecia, eu não sei, tá vendo? O meu pré-julgamento parecia que ele tinha vindo do sítio, assim, uma pessoa que não teve quase estudo. Essa era a minha leitura sobre ele, só pela forma como ele estava vestido e como ele se comunicava. E aí eu falei do tratamento da neta, ele é que iria pagar, então ele que seria o meu cliente, então conversei com ele em relação ao tratamento da neta, do que ela precisaria, o porquê e quanto ficaria, qual seria o valor daquele tratamento. E nas minhas clínicas a gente costuma, dependendo do tipo de tratamento, costuma cobrar uma manutenção mensal, uma mensalidade, tratamento ortodôntico, o paciente vai lá uma vez por mês. E a maioria dos ortodontistas faz isso, mas nem todos. E aí ele virou para mim e falou assim: doutora, bem simplesinho mesmo, doutora, e quanto que é para eu pagar todo o tratamento? Quanto que é à vista? E a gente tem sempre o plano fechado também, que é o plano à vista,
né? Pagar o tratamento todo. E aí eu olhei para ele e até me surpreendi. Você vê, o preconceito, o pré-julgamento veio para mim também, né? E aí eu falei para ele o valor, eu não me lembro, isso faz tempo aí, uns 15 mil mais ou menos, né? 15 mil reais, alguma coisa do tipo. E eu falei o valor para ele e ele falou, ah, tá bom, tudo bem, então eu prefiro fazer assim, porque aí a minha neta vem sozinha e faz todo o tratamento aqui e eu não preciso nem acompanhá-la, né? E deixou pago, foi lá no balcão, pagou lá, se não me engano, não me lembro bem, era 15 mil reais. E eu fiquei depois daquilo, isso já faz uns anos, né? Eu fiquei pensando, realmente a gente não pode julgar ninguém pela aparência. E muitas vezes a gente faz isso. A gente, né, a nossa funcionária corre o risco de fazer isso também. Então é muito importante a gente entender que se você pré-julga o paciente, você acaba deixando de oferecer aquilo que ele precisa. Um dos pontos que acontece muito com o dentista, que ele não oferece, não sabe como oferecer valor de tratamento, é o medo. Primeiro, ele tem medo de oferecer. Medo no sentido de, nossa, será que a pessoa vai achar caro? O que será que ela vai falar? Será que ela vai achar que eu estou explorando? Então eu vejo, isso não é, eu não li pesquisas sobre isso, nada. Eu já tive essa experiência e eu vejo os dentistas da minha equipe também que precisam de treinamento, para aprenderem a oferecer tratamento para os pacientes ali. Oferecer mais, oferecer o tratamento completo, oferecer algo mais, no final do tratamento quer fazer um clareamento, o que é que você acha, como oferecer isso, falar do valor disso com segurança, não adianta só falar, tem dentista que faz a consulta, mas na hora de falar o valor, fala baixinho, então precisa saber, o valor que aquele tratamento tem e saber oferecer isso para o paciente, Aqui a doutora Gilmara, temos que valorizar nosso conhecimento para passar valores, sim, porque o paciente que entra no seu consultório, ele sabe que aqueles tratamentos têm um custo, é claro que não é de graça, é lógico que não, e você tem uma estrutura ali para sustentar, uma estrutura do seu consultório, da sua clínica, você tem também a sua vida para sustentar e essa é a sua profissão, mas o primeiro sentimento que faz com que o dentista não, que ele trave, na hora de passar valor para o paciente, é o medo, E o segundo ponto aqui, e eu vejo muito, é o preconceito. É o preconceito em relação ao visual, a como o paciente se apresenta ali. E tem pacientes que precisam de reabilitações grandes, que eles precisam daquilo. E eu vejo muitos dentistas que não oferecem só uma restauração, oferecem só uma endo e uma coroa para tratar de um dente só, Aqui, ó, exatamente, essa semana uma senhora aqui, o Ramon Alves, uma senhora cozinheira, fechou um tratamento de harmonização facial de 10.000, pagou 50%, o restante parcelado para executar o tratamento dela em agosto, no período de férias dela. Pois é, então, não é? E a gente, ou pela profissão aqui o Ramon levantou um ponto interessante também, No cadastro do meu paciente, quando ele chega lá, tem lá a profissão. E eu também sempre pergunto, o que é que você faz, trabalha ou não, até para entender qual é a situação financeira, É importante a gente entender ali qual é a situação financeira do paciente. E aí, uma cozinheira, uma senhora. Ou seja, ela já estava preparada para pagar pelo tratamento. E é isso, e acontece isso mesmo, Então aqui, ó, daí ela ia começar o tratamento logo, Aqui a Gilmar, e para termos pós-graduação, conhecimento, o custo também é alto, claro. Então, como eu divido muito aqui, falo muito sobre aumentar o faturamento, sobre chegar nos 25 mil reais por cadeira odontológica no seu consultório,
né, que é o 25 em 1 na odontologia, eu falo só sobre isso, né? 25 em 1. Qual é o caminho que você deve seguir para alcançar esse faturamento e depois ultrapassar esse faturamento? E por quê? Porque é o faturamento que vai trazer a possibilidade de você melhorar a parte técnica, de você fazer mais especializações, mais cursos, de você se atualizar, sim, né? De você reinvestir no seu consultório. Como é que faz para comprar um aparelho foto top de linha se não tiver um faturamento maior? Né? Vai se endividar para isso? Vai parcelar sem saber se vai ter o faturamento para pagar isso? Então, por isso é tão importante a gente entender que uma consulta de fechamento de tratamento é fundamental que seja feita de maneira eficiente, que você tenha maior chance de fechar com o paciente. Primeiro, por causa do faturamento. Acabei de falar aqui de faturamento, sim. Você não tem o faturamento se o paciente não fechar o tratamento com você, é simples assim. E cada um sabe o valor que deve cobrar ali no seu consultório, né? Então, independentemente do público que você atende, se é um público A, se é um público C, é preciso fechar tratamento com ele, né? Você vai cobrar ali um valor de acordo com a classe que você atende, claro, né? Mas um outro ponto também é você ter a possibilidade de cuidar daquele paciente. Eu falo muito sobre isso, é o cuidado, né? É você exercer a odontologia cuidando do paciente, que é o que a gente quer fazer, que é o que a gente promete ali na hora da nossa formatura ali, né? Na hora de receber o diploma, o nosso juramento, é o cuidado com as pessoas. Se a gente não é hábil em fechar o tratamento, não fecha e não faz o tratamento. E o faturamento não entra, né? E a conta não fecha no final do mês, ou o faturamento fica estagnado, e ninguém quer isso. A odontologia é uma profissão que pode ter, sim, pode dar uma rentabilidade muito boa para o dentista. Só que ele precisa saber trabalhar lá. E um dos pontos que eu falo muito, que é um dos pilares para se chegar no 25 em 1, é saber fechar o tratamento com eficiência. Para isso, você não pode pré-julgar as pessoas, nem pela profissão, nem pela forma como se veste, né? E nem pela forma como fala. Como eu contei aqui, um paciente me procurou, ele mal falava, né? Sabia falar as palavras ali, eu não entendia direito o que ele estava falando. E eu pré-julguei, mas eu ofereci o tratamento e ele fechou, pagou à vista, né? Então é importante entender, Carla, mas aí se o paciente, se realmente ele não tem dinheiro e eu passei aquele valor todo de uma reabilitação completa para ele, o que é que eu recomendo? Que aí você comece por partes com ele, né? Falar, fulano, sim, então tudo bem, então um tratamento completo que vai ficar em 20 mil reais, vou pôr um exemplo aqui. Então vamos começar primeiro cuidando desse dente aqui, senão você vai perder esse dente, né? E ele vai ser muito importante para depois sustentar uma prótese, algo assim. Então começar por partes, né? Dividir quando for possível, às vezes não é possível, né? Mas quando for possível, dividir esse tratamento em pequenas partes. Só que para isso você precisa realmente entender. E se a gente não oferece o tratamento, a gente não sabe. Agora, eu vejo muitas vezes o dentista oferecer só o básico, é só aquele emergencial. O paciente veio com dor num dente, só resolve aquele dente, não faz um escaneamento do restante da boca do paciente, não faz um diagnóstico, um exame minucioso da oclusão, nada disso. E o paciente percebe isso, ele valoriza uma consulta. A gente, talvez muitos aqui achem que não, mas o paciente valoriza uma consulta bem feita, né? Porque está acostumado, muitas vezes, né? Não estou dizendo nada é 100% aqui, mas muitas vezes o paciente está acostumado a passar em dentista que só resolve um problema e acabou, que só resolve aquela restauração que caiu, refaz a restauração e pronto, e vai embora. Agora, quando ele entra no seu consultório, quando ele escolhe você
né, para resolver aquele problema dele, e você surpreende numa consulta, ou seja, faz um exame minucioso, conversa de outros problemas que ele apresenta ali, não só daquele dente que ele reclamou, né? Quando você busca outras soluções para ele melhores, né? Até para evitar que aquele problema talvez aconteça novamente, enfim, ele valoriza essa consulta. Pode até, Carla, tudo bem, mas aí ele não paga pelo tratamento completo, pode até não poder naquele momento, né? Mas muito provavelmente ele vai voltar com você. Você vai resolver aquele primeiro problema dele, né? E na consulta deixando muito claro tudo que ele precisa fazer, né? Da importância daquilo, e tem chances grandes dele voltar com você mesmo, né? E terminar e fazer o resto do tratamento, tá? Então é muito importante a gente entender que o preconceito muitas vezes barra a gente de aumentar o nosso faturamento. E eu digo mais, eu acredito, pela minha experiência de tantos anos, que o dentista que é eficiente ali na consulta, ali no 1 a 1, ali no olho com o paciente, né, que ele fala de forma sincera e verdadeira, sabe do que está falando e faz uma consulta estruturada para mostrar a urgência, a importância de fazer aquele tratamento, ele ganha o paciente, é ali que ele vai aumentar o faturamento dele. Se ele não for eficiente nesse momento, no momento de fechar o tratamento, não adianta muito ficar investindo em técnicas aí para atrair paciente para o consultório, divulgação, eu tenho que divulgar, eu tenho que buscar marketing digital, enfim, fazer parcerias, o que é que para atrair pacientes para o seu consultório. É importante, né, para quem está com agenda ociosa, vazia, é importantíssimo se preocupar como é que eu vou trazer mais pacientes. Mas na hora que o paciente entra ali, ele tem que ser bem conduzido numa consulta, né? Você precisa aproveitar aquele que chega no seu consultório, aquele que teve interesse, que escolheu você. Eu costumo dizer o seguinte: nenhum paciente chega no consultório da gente por acaso. Não chega por acaso, né? Ou chega porque alguém indicou, e isso é muito bom, né? Esse é a melhor maneira de atrair pacientes para o consultório, é a indicação, porque ele já praticamente vai acreditando que você é competente, né? Ele praticamente já está fechado com você para fazer o tratamento. Então ele chega por indicação, ou ele viu alguma comunicação sua em algum lugar, né? Pode ter visto você nas redes sociais, pode, enfim, ouviu alguma divulgação, né? Ou até vem por algum convênio, né? Ele tem um convênio odontológico que você atende e ele vai te procurar, mas ele te escolheu, Então quando ele chega, é importante que você entenda qual é o caminho que você deve conduzir esse paciente para chegar até a sua consulta, porque ele chega ali na recepção, passa pelo balcão, tem toda uma jornada, tem todo um caminho que ele percorre ali, antes de chegar com você dentro do seu consultório, né? E aí, você saber conduzir aquela primeira consulta, saber conduzir a consulta de fechamento de tratamento, tá? Aqui é Lu Lima. No caso de clínica, você tem o dentista orçamentista e depois ele passa outros o que fazer. No meu caso, né, eu tenho experiência com os próprios dentistas fechando os tratamentos. Então tem clínicas que trabalham com orçamentista. Por quê? Porque justamente é uma dificuldade grande que o dentista tem de fechar o tratamento. É o medo, é o preconceito, né, esse pré-julgamento. Então só que eu dou treinamento para os meus dentistas para eles aprenderem a fechar tratamentos. Porque eu considero, isso é uma postura minha, eu considero que o paciente gosta de fazer o tratamento com aquele dentista que fechou com ele, porque foi ele que gerou credibilidade, que começou a gerar um relacionamento, é ali na primeira consulta.
Então tem muito mais chance de eu fidelizar o paciente quando é o dentista que faz a primeira consulta e que fecha o tratamento, é o que faz o tratamento dele. Né? Pode até ter várias especialidades e o paciente passar ali com dentistas diferentes, mas porque especialidades são diferentes, tá? Então essa é a minha experiência, então disso eu sei falar. Eu não sei falar de como funciona uma clínica, como funcionaria uma clínica com um dentista orçamentista que daí passaria o tratamento para os outros realizarem. Isso não é da minha experiência. Aqui muitos trabalham em clínica, não tem jeito de cobrar e fazer orçamentos, não tem maturidade e conhecimento, os dentistas mais novos. Sim, aí o que é que eu recomendo, o que é que eu faço, né, nas minhas clínicas? Eu vivo isso também, né? Então eu dou treinamento para os dentistas, eles têm todo um treinamento de como conduzir uma consulta, desde como chamar ali, abrir a porta do consultório, como é que chama o paciente para dentro da sala, como é que faz, como é que olha olho no olho, como é que funciona todo esse processo de consulta. Mas eu treino também as minhas auxiliares, né? Então as minhas auxiliares também são treinadas para, se precisar apoiar o dentista ali na hora de passar o valor do tratamento, elas sabem como fazer, né? Então elas não vão explicar sobre, né, como vai ser o tratamento, da parte técnica, mas elas sabem explicar de toda a parte financeira, né, que às vezes o dentista se atrapalha ali. Então o meu treinamento com eles é mais focado no roteiro da consulta que vende, ou seja, nos elementos que precisam estar dentro de uma consulta que geram credibilidade, urgência, necessidade daquele tratamento, né? Como é que eles estruturam uma consulta para que o paciente feche, como é que tem que ser a postura deles, tá? Aqui, ó, se tiver dentistas mais novos, não sabem muito sobre todas as áreas. Sim, é verdade, né? Então tem essa questão técnica também, né? Que muitas vezes um paciente precisa de uma reabilitação oral, e aí um dentista mais novo não sabe como conduzir isso, né? Não sabe nem diagnosticar isso. E para isso a gente tem grupos lá dentro, um grupo no WhatsApp que a gente tira dúvidas técnicas ali. Então lá tem o dentista que faz a reabilitação oral, tem o da ortodontia, tem o odontopediatra, o clínico geral. Então a gente troca muita informação ali e um ajuda o outro. Então isso ajuda também na parte técnica, na parte de diagnóstico, tá? Bom, vamos ver se aqui, ó. Eu gosto de fazer orçamento e gosto que a secretária fale sobre dinheiro. Sim, eu acho que não tem um modelo certo e um modelo errado. Tem aquele modelo que funciona bem para você, né? Já teve dentistas que me perguntaram, Carla, o que é o certo? Certo é a recepcionista receber ali no balcão da recepção, ou o certo é ter uma salinha reservada para recebimento ali de tratamento? Não sei, não tem certo, não tem errado, né? Experimenta fazer de uma maneira, se você tiver esse espaço de uma sala reservada para isso, experimente fazer isso, aí você vai precisar ter mais uma funcionária ali, tá? Aqui, a doutora Fernanda. Bom, se esse conteúdo estiver sendo bom para você, deixa um curtir aqui para mim, deixa um coração aqui, compartilha essa live. Eu estou aqui às segundas, quartas e sextas, às 7h27 da manhã, tomando um café da manhã aqui com os dentistas e trazendo cada vez mais assuntos que eu considero importantes para os dentistas crescerem também na odontologia. Eu me baseio muito nas perguntas que eles me fazem, né? Nas perguntas que vocês me fazem. Então, deixa aqui a sua pergunta, se você tiver uma dúvida no consultório, seja em que momento você estiver aí na sua carreira dentro da odontologia, deixa aqui para mim a sua pergunta, para eu ter cada vez mais temas, né? O meu projeto é de 100 lives, e até agora eu tô chegando aí na metade já, e eu preciso ter mais ideias aqui, né, de assuntos para poder conversar com vocês.
E nada melhor do que responder as próprias perguntas dos meus colegas dentistas. Tá bom? Então deixa aqui a sua pergunta, manda para mim. No meu stories tem sempre uma caixinha ali de perguntas aberta. Às vezes eu pego as perguntas de lá para criar um tema aqui interessante para responder e para dividir aqui com os dentistas. Então compartilha a live, compartilha esse vídeo, né, para quem está vendo depois gravado. E se você ainda não se inscreveu na semana 25 em 1 na odontologia, que eu vou conversar sobre o caminho para você chegar no faturamento de R$ 25.000 por cadeira odontológica no seu consultório. Sim, isso é possível, né? Mas existe um caminho, existem alguns passos ali importantes para serem dados para chegar nesse resultado, tá? E falando em resultado, né, o que a gente quer é um resultado no consultório de um faturamento maior, né? E aí precisa fazer algo diferente para ter um resultado diferente, né? E hoje eu falei aqui sobre como é que a gente deve pensar diferente, não ter mais o preconceito com o paciente, pensar diferente para daí agir diferente, aí tomar atitude diferente e oferecer tudo aquilo que o paciente precisa, né? Com segurança, com firmeza, e o resultado vai ser diferente daí. Então, se você ainda não se inscreveu na semana 25 em 1 na odontologia, o link está aqui na minha bio, aqui no Instagram. Eu recomendo, vai começar dia 31 de março, são aulas online, são aulas gratuitas, né, onde eu mostro realmente os pontos importantes, o caminho que o dentista deve seguir para chegar nesse faturamento e depois ultrapassar esse faturamento. Tudo isso baseado na minha experiência de mais de 24 anos nessa profissão. Então, se você ainda não se inscreveu, é gratuito e é online. Vai ter o material de apoio em PDF, vai ter tarefas práticas para fazer, para você começar as primeiras ações dentro do seu consultório. Vai ser muito legal e milhares de dentistas já estão se inscrevendo. Enfim, eu estou super animada aqui na correria, fazendo muita coisa ao mesmo tempo e ansiosa para chegar esse dia. O dia 31 de março. Vai ser uma semana de conteúdo bem intenso para você que quer crescer na odontologia. Se não quiser crescer, tá tudo bem, a gente continua amigo, não precisa participar. Mas se quiser crescer, participe. Faça sua inscrição, tem o link na minha bio do Instagram, ou eu vou deixar aqui depois para quem estiver vendo gravado esse link aqui em algum lugar nessa página, tá bom? Então um abraço e um ótimo dia para vocês.